Dona Julieta, diga-me o seu nome, local de nascimento e a data de nascimento. Eu sou Julieta Alves, nasci a 13 de 5 de 1953 e numa freguesia de Pinela, do concelho de Bragança, do norte de Portugal. Alex. Muito bem. Boa tarde. O meu nome é Alex Rodrigues, sou filho da Dona Julieta Alves, artesã, mestra artesã, aliás. Nasci no dia 29 de dezembro de 1977, em França, apesar de também, como a minha mãe, sentir que a freguesia de Pinela é a minha casa, pois é onde está o meu coração. Para que manifestação, para que festa, Dona Julieta, é que a senhora produz essas peças, as máscaras? Para o Natal, para a festa do Natal, festa do Santo Estevão, festa do Charolo, que é aí que os caretos andam na rua, que se divertem, que animam a aldeia, e é para aí que eu faço estas coisas para poder depois mostrar, vender, expor e ao mesmo tempo também brincar. Mas também faz essas miniaturas. Mostre-nos uma miniatura. Faço estas miniaturas, assim, que são feitas para troféus, para vender, para pessoas, pronto, já é um careto miniatura que faz para as pessoas que querem adquirir e comprar, para todas as coisas que as pessoas me pedem, eu faço. Muito bem. Alex, tu fazes... Eu aprendi com a minha mãe a arte de trabalhar a lata e, portanto, faço as máscaras dos caretos, aprendi com ela. E, portanto, são de lata recortadas à mão e também pintadas à mão por mim. E elas também são alusivas à festa dos caretos da minha freguesia, que ocorre no dia de Natal, conjuntamente com a festa do Charolo, que é um andor de pão, que é rematado também nesse dia e que marca também esta tarde de Natal e de grande convívio entre as pessoas da freguesia. Dona Julieta, pode descrever-nos a festa do Charolo ou do Natal? Onde acontece, quando e como? Olha, a festa do Natal e do Charolo tem uma importância muito grande nas pessoas, porque o pão era cozido de véspera, naquela noite, era posto no charolo e era levado para a igreja. O senhor padre, em princípio, na missa da meia-noite do galo, dizia a missa e benzia o pão, e para outro dia era rematado no adro, dentro do adro. E era aí que as crianças, que naquela altura, quando eu era pequena, já há muitos anos, não tínhamos grande coisa, mas era aí que os padrinhos iam, rematavam uma rosca e davam ao afilhado. Era a prenda de Natal do afilhado, era a rosca que o padrinho rematava. Então íamos sempre, se não tivéssemos, ele mandava chamar para nos dar a rosca lá do Natal, e isso guardou um impacto muito grande nas pessoas, que pronto, já era uma tradição muito grande, aquilo, toda a gente ia à rosca, porque toda a gente tem uma prendazinha a fazer, além de ajudar, que era para ajudar à festa da aldeia, ajudava, dava também aquela recordação, aquele bem-estar, aquela prendinha de Natal que não havia na altura, não é? Tem que, já explica-nos, as pessoas não sabem, como é essa rosca? É feita do quê e que forma tem? E essa rosca é feita de massa de pão, uma parte dela, a parte de baixo, o charolo é uma casa em madeira, e a parte de baixo do charolo leva pão normal, que é feito, faz-se uma bola, e na bola faz-se um buraco no meio, e recortam-se partes que se metem para fazer mais ou menos cinco nós que ficam para fora, que faz tipo uma estrela. 5 raias, portanto. Exatamente, corta-se pedaços e mete-se para dentro para ficar tipo uma estrela, e o pão fica tipo uma estrela que se pendura depois em toda a volta do charolo. A parte de cima já é pão doce, já é pão com ovos, azeite, açúcar, chamada a rosca da ponta.
que tinha uma tradição muito boa. É assim, aquela parte não era rematada para individual, era rematada toda em conjunto. E havia uma batalha muito grande todos os anos, porque era assim, eram os solteiros ou os casados que rematavam a rosca. E claro, cada qual, os solteiros queriam ganhar os casados queriam ganhar os solteiros, e havia sempre ali uma batalha muito grande no adro. E depois à última hora ainda voltavam a mandar por cima. E porquê? Porque depois aquela rosca iam para uma sala e era repartida para todos os que eram solteiros. Tinham por todos de pagar aquela rosca, não é? E então era o quê? Era um baile muito grande na noite de Natal e era assim, era dos solteiros, só podia estar lá gente solteira. Se fosse dos casados, era só dos casados e só podiam estar gente casada e não solteiros. Se fosse dos solteiros que fosse entrar um homem casado, agarravam nele por 4, um cada pedra, e tiravam com ele para a rua. Se fosse dos casados, fossem os casados e que entrasse um solteiro, era igual. Conforme fosse para entrar, havia 2 homens que agarravam nele, chegavam à porta e tiravam com ele para a rua, porque não era ali de estar. E era sempre uma alegria muito grande a festa do Charolo naquela altura. Muito bem. Era o que animava o Natal. Muito bem, Dona Julieta. Alex, na tua perspectiva, tens alguma coisa a acrescentar? Não, tenho só a dizer que efetivamente estas 4 paredes do Andorra eram forradas então com esse pão de salgado, portanto pão normal, pão normal, com um formato, portanto, de pentagrama, de estrela de 5 pontas. E o teto, portanto o telhado do Charolo, do Andorra, tinha então esse pão doce em formato de lua. Já a rosca da ponta, que a minha mãe referiu há pouco, e também do seu simbolismo, era um fuso, portanto 2 massas que se juntam em espiral e que, portanto, arrematavam o charolo exatamente, na ponta. que arrematavam um charolo na ponta, como se fosse quase como uma bandeira. E essa é que era a tal rosca que era arrematada agressivamente entre os casais e os solteiros. Dizer também que, claro, que o careto aqui tem um papel também importante nesse dia, até porque é um dia também onde, para já, o careto não entra no adro da igreja, não é? Que é um lugar proibido, mas aterroriza a aldeia à procura de esmola, e portanto Natal também é isso, também é dar a esmola, é ajudar o próximo, e aqui o careto também tinha essa preocupação de percorrer a aldeia procurando aqui algumas molas, alguns salpicões, alguns chouriços, algumas moedinhas, maçãs, tudo o que lhe dessem. Mas assim, havia uma tradição muito grande. O charolo, o careto trazia um espeto, o nosso careto trazia sempre um espeto, que ele não pecava, não tirava as luvas, não pegava em nada e não falava, não tirava a máscara, sobretudo não tirava a máscara. Nunca tirava a máscara. Durante aqueles dos 24 dias de Reis, ele, quando andava na rua, ninguém sabia quem era o careto. Ele não tirava a máscara. Mesmo que lhe dissessem, não te dou esmola, não te dou nada, se não tirares a máscara, ele não tirava. Não falava, só fazia gestos. E depois, quando lhe iam dar a esmola, então ele estendia o espeto. O espeto tinha uma maçã na ponta, espetada. Se lhe dessem carne, os chouriços penduravam no espeto. Se fosse moedas, espetavam na maçã. E havia ali uma coisa que era muito, que mesmo que eles tivessem muita necessidade de dinheiro e que fossem pobres, ao chegar à noite, no fim da tarde, ao chegar à noite que iam para casa, porque em geral eles só andavam durante o dia, à noite não andavam. Ao chegar à noite, eles passavam em casa do Senhor Padre e as moedas todas tiravam e deixavam para Nossa Senhora, e eles só levavam a parte da comida. A parte do dinheiro era toda para a igreja. Por isso é que o pagão e a igreja estiveram sempre ligados, porque finalmente havia sempre ali. E eles não entravam na igreja, mas eles trabalhavam também, pediam também para a igreja. Muito bem. Agora vamos voltar aqui às peças. O que é que produzem e como é que produzem? Quais os materiais, o local onde trabalham, etc. Isto das peças, das máscaras, das miniaturas. Olha, eu comecei a trabalhar para guardar as cantarinhas, que é um símbolo da nossa aldeia, que é, por que a aldeia é conhecida, é a única aldeia de Barro do Concelho, por assim dizer, onde se faz cerâmica, e foi por aí que eu comecei a trabalhar com cantarinhas.
alguns cântaros. Pronto. Que era para ir à fonte a buscar água para beber, que não havia água corrente. E aí eu quis guardar a tradição, que não estava-se a perder, e comecei a trabalhar nas cantarinhas, que fui modificando. As cantarinhas foram-se modificando conforme os tempos foram evoluindo, para poder guardá-las e para poderem viver, senão elas não iam conseguir viver sozinhas. Tive de evoluir no sentido das miniaturas de caretos, de máscaras, de tudo o que se pode fazer, porta-chaves, presépios, Santos Antónios, peças utilitárias, é assim. Tive de evoluir para essa parte, para conseguir guardar esta, que é a nossa cantarinha típica, o formato assim. Não a máscara nela mesma, que já foi trabalhada, mas pronto, a cantarinha nela mesma, que nos dá a tradição. E foi por isso que eu, para guardar a nossa tradição, comecei a trabalhar na cerâmica, com 42 anos já. Muito bem, vamos avançar. Alex, as tuas máscaras, como é que as fazes? Bom, portanto, a repetir, eu aprendi este ofício com a minha mãe, que também inicialmente, começou a desenvolvê-las e a criá-las, precisamente para revitalizar a tradição dos caretos, que entretanto se perdeu com o passar dos anos, e portanto hoje trabalho essas máscaras de latas, cortadas à mão, como eu referi anteriormente, e pintadas também, e elas estão pintadas mantendo aqui alguns padrões, portanto a cor vermelha, o preto, o amarelo, e portanto dando aqui nota de que está aqui algo diabólico, e portanto algo que efetivamente gera medo e cria medo, mas também que tem aqui um papel importante na minha perspectiva, porque faz com que as pessoas também possam ser nesse dia, e esse é também um dos papéis do careto, é ser outra pessoa, portanto personificar outra personagem que normalmente não é no seu dia-a-dia, e poder ser, digamos assim, uma personagem diabrada, criando aqui o caos na aldeia. E portanto neste momento é um pouco isto. Esta aqui, por exemplo, esta máscara também pintada à mão, já com cornos, por exemplo, dá aqui também ares de que efetivamente está aqui presente o diabo. Muito bem. Dona Julieta, além desta produção das máscaras, de que outras formas participa na festa? Olha, participo na festa. Para começar, eu tive de reinventar os caretos, por isso tive de começar com as senhoras a perguntar colchas tradicionais antigas para fazer os primeiros fatos, que não foi nada fácil, visto que tivemos de ir buscar a nossa memória. Começámos por arranjar as colchas, fazer uns fatos. Portanto, os fatos são os trajes. Que são os trajes dos caretos, isso sim. Mesmo. Que são os trajes dos caretos, que cada traje leva uma colcha inteira de cama, que se teciam no tear lá na aldeia, eram feitas diretamente lá na aldeia, e foi uma aventura que me lancei nela, que me diverti imenso, porque por trás de uma máscara ninguém sabe quem anda e pode fazer todas as traquinices que lhe apetecer, divertir-se, que ninguém sabe quem está. Daí o importante de ser careto, que é um dia que, uma vez que baixou a máscara, está uma pessoa anónima, passa por onde quiser e ninguém sabe quem anda ali, aí já pode fazer as maluquices que lhe entender e que quiser, que ninguém sabe quem é, e a partir daí eu acho que se sente a alma que se liberta, que se torna ali uma pessoa diferente. Muito bem. Alex, qual é a tua experiência nesta matéria? Bem, a minha experiência também é um pouco como a minha mãe disse, como o careto também, claramente permite-me ser outra pessoa nesse dia e portanto ser muito mais ousado, muito mais mauzinho, digamos assim, poder achocalhar um pouco as pessoas, libertando também aqui algumas energias menos positivas que a gente tem cá dentro, mas também sabendo claramente que é um dia também de grande diversão
e que esta animação e esta personagem está dentro de nós todos os dias. Portanto, é o dia que ela se sobrepõe ao nosso normal e que também tem que ter o seu dia. Portanto, é um pouco isso. Mas ela é de facto, ela é uma personagem muito peculiar. Há aqui uma pergunta que eu vou fazer, que é a seguinte: sendo tu o presidente da Junta de Freguesia, dito à maneira do Brasil, o prefeito, não é? E estando tu mascarado, tu sentes-te outra pessoa, não és o presidente da Junta ali, és outra. Como é que te sentes? Sim, claramente. Nesse dia sou simplesmente o careto, anónimo, como disse muito bem a minha mãe, que pode permitir-se ser outra pessoa. Agora, é claro que há aqui também outros pormenores, não é? O meu fato é conhecido e, portanto, a não ser que me empreste, que já aconteceu, mas o que o troca, efetivamente... Mas sim, mas é um dia claramente onde é que não deixo a capa de político, digamos assim, e visto a capa de careto. Dizer também, já agora, que foi claramente, e tenho que agradecer muito à minha mãe, sempre pelo apoio incondicional, porque ela fez mais de 10 fatos de caretos. Eu fiz, nós devemos ter na aldeia há cerca de 18 fatos. E foram todos cortados por mim. Tudo. E apontados. Embora os mandasse depois para casa para eles os cozerem à mão, porque são todos feitos à mão, mas cortei-os todos. E, portanto, inicialmente, antes de aprender o ofício, ainda fez no mínimo 18 máscaras para eles. Dona Julieta, começou desde muito pequena, uma jovem, adolescente talvez, a participar neste evento. Diga-nos lá isso. Tinha muito medo. Os caretos aterrorizavam, assim, na altura, era mesmo para fazer medo. Raparigas, conforme íamos crescendo, ainda era pior, porque eles chocalhavam as moças solteiras. Era preciso correr a 4 pernas, não só a 2, porque se eles nos apanhavam era terrível. Então era o caminho mais rápido para chegar à igreja, para entrar no adro, porque ali já era o único sítio onde estávamos a salvo. Porque vou lhe dizer, quando alguma moça era apanhada não era nada bom. Eles eram assim mesmo, eram mesmo grosseiros na altura, há muitos anos. Isto já lá vai muitos anos e tínhamos um medo terrível de ser apanhadas por um careto, porque eles não chocalhavam na rua, eles quando queriam apanhar uma moça traziam os calhos tapados, então andavam devagarinho, já só se sentia acima da gente, o careto a saltar. E andávamos aqueles dias, aquelas 2 semanas, andávamos sempre nas ruas com olhos para os lados, sempre cheios de medo. Do outro lado, tínhamos sempre a curiosidade, esperávamos sempre os caretos, isso era sempre, não havia Natal, não era Natal, não havia animação na aldeia, era a única animação que havia, por isso, e os gaiteiros, o dia de Natal de manhã anunciavam de madrugada os gaiteiros, e depois, a partir daí, eram os caretos. Aqueles dias todos não era Natal se não houvesse caretos, mesmo com medo, mesmo andar com medo na rua, se não houvesse caretos, eles entravam nas casas, as crianças tinham medo, escondiam-se, mas entravam, e eles escondiam-se, mas punham-se, nós escondíamos-nos, mas punhamos-nos a espreitar, queríamos ver, tínhamos medo, mas queríamos ver, sim, era muito importante os caretos mesmo sim, assim. Muito bem. Alex, a tua participação começou desde que foi recuperada a festa. Correto. Sim, nós depois, e aqui também é importante referir que a Academia Ibérica da Máscara teve também aqui um papel importante, até porque havia aqui a necessidade também de perceber um pouco qual era a dinâmica da freguesia no passado, além desta memória, mas havia aqui também uma parte académica de investigação que era preciso também realizar. Mas claramente que eu só comecei essa participação depois de ela estar revitalizada e, portanto, há cerca de 6, 7 anos, sensivelmente, que nós revitalizamos essa tradição. Os caretos jamais. Os caretos já os tinha antes de ti. Mas depois caíram e depois voltamos novamente, não é? Porque aqui éramos menos. Ela inicialmente, ela foi cerca de
há 7, 8 anos, assim que ela voltou novamente com regularidade, até encher autocarro às 30 pessoas. Sim. Pronto, Aparecíamos na cidade 5, 6 caretos com 2 crianças. Sim. Está muito bem. Ok, Dona vai buscar... Eu salientar que antes de fazer máscaras de lata, eu sempre fiz máscaras de cerâmica. Muito bem. Eu sempre fiz as máscaras de cerâmica. Portanto, máscara de cerâmica. De cerâmica, sim. Para usar mesmo? Não. A máscara de cerâmica só de adorno, não é? Cuidado. Eu cheguei ao mercado com máscaras em cerâmica, fiz máscaras em latão. Sim. Quando precisei para as fatos dos caretos, aí eu pus... Essas sim que eram para usar? Essas sim que eram para usar. Ok. Sim. As de cerâmica não dão para usar? As de cerâmica só é mesmo para usar. Sim, ok. Muito bem. Está aqui assim, Diga. que é... Pronto. Essa é que é... Mostre, se faz favor. As máscaras que eu fazia para usar, estas são para usar. Essas são mesmo para usar? São mesmo para usar. Muito bem, muito bem. Estas são para usar, tem o nariz, estas são mesmo para usar. Muito bem, muito bem. Portanto, vamos ver agora que importância tem a maneira de celebrar o Natal e a festa do Charolo na sua vida, Dona Julieta. Até na vida de nós todos, o Charolo e o Natal, acho que é uma das festas mais bonitas do ano. Para já tem o nascimento do menino. Eu vou contar uma história. Eu, para o Natal, tinha uma prenda. Tinha uma prenda no meu sapatinho, que em geral era uma laranja. Porque a laranja era uma prenda muito chique, não havia laranjas nesta zona. Uma terra fria, não é? Na terra fria não havia laranjas e a minha mãe arranjava assim na noite de Natal, ela deixava-nos uma laranja no sapatinho. E Deus sabe se eu tinha vontade de comer aquela laranja, mas eu não a comia. Eu brincava com ela até a hora da missa, à hora da missa ia à missa e eu fazia a prenda dessa laranja ao menino Jesus, porque era tradição de dar uma prendinha ao menino Jesus. E eu não tinha mais nada de importante. E a festa do Natal foi sempre, eu acho que foi das festas mais bonitas que temos do ano. É o nascimento, é o novo, é o inverno. Eu acho que o Natal, que para mim foi sempre uma das festas mais importantes. Muito bem. Alex, para o que é que tens a dizer? A importância. É muito importante, claramente, até porque estão lá as minhas raízes, além de serem 2 datas importantes pelo seu significado e pelas festividades, mas é pelo convívio, pela confraternização e claramente porque está aqui uma tradição grande associada e essa tradição remete-nos para os nossos antepassados e, portanto, eu, como sou uma pessoa muito nostálgica, eu gosto muito de sentir essa força, essa presença existente e bem patente nestas celebrações. Muito bem. Creio que a Dona Julieta já falou na importância da festa para a localidade. Quer acrescentar alguma coisa? Já está tudo dito, né, sobre essa matéria, não é? Na localidade era uma festa muito grande, era um dia que se esperava, que se preparava. Por isso, a nossa festa esperávamos o ano inteiro por essa festa, por Natal e continuamos sempre e continuo ainda agora com esperança sempre de chegar ao próximo Natal. Muito bem. Alex, achas que alguma coisa mudou na vida da comunidade a partir do momento em que foi revitalizada a festa do Natal desta maneira? Sim, eu acho que sim, desde logo... O convívio... Claro, exatamente, desde logo a parte do convívio, das pessoas também recordarem o passado, recordarem a infância, relembrarem-se do medo, elas próprias também participarem. Nós temos neste momento caretos séniores, portanto, pessoas que já com alguma idade, mas que fazem questão de participar e de se vestir e de achocalhar e de participar até inclusivamente noutras festas, noutras festividades, até em desfiles. E, portanto, só isso, essa confraternização, essa amizade, vale a pena. E, claramente, foi uma aposta ganha e queremos continuar a desenvolver essa atividade para a frente. Muito bem. Portanto, tem pernas para andar. Tem pernas para andar. Ok. Dona Julieta, vamos agora aqui a este assunto, esta situação de pandemia, este isolamento a que somos obrigados a estar, afetou de alguma maneira para já o seu trabalho e depois a festa lá na terra?
Mexeu com tudo, afetou tudo. A pandemia afetou toda a gente e todos. A nível económico, porque parou tudo, o artesanato e as outras atividades pararam, tudo o que é cultural parou. Por isso parou também tudo o que era de trabalhos e parou, afetou tudo. Não houve mais festas, as pessoas andam bastante deprimidas porque não houve mais festas, não houve mais eventos, não houve mais convívios, não houve mais nada nas aldeias. E nas cidades também não, mas nas aldeias, que esses convívios que fazem com que faz reviver uma aldeia, nem que seja por um dia, esses convívios pararam, as pessoas não tiveram mais nada, parou tudo. E o seu trabalho aqui foi afetado? Foi, no sentido que não houve mais exposições, não houve mais feiras, não houve mais saídas, não houve mais... as pessoas não saíam de casa, não podiam, mesmo que tivessem vontade, não podiam ver, não podiam visitar. Por isso afetou toda a gente, que eu acho que fomos todos afetados. Sobretudo a parte do artesanato, que é uma coisa que é muito morosa e que leva tempo e que, pronto, e não foi fácil essa parte para todos os artesãos. Alex, afetou de alguma maneira a festa e o teu trabalho? Sim, claro, como a minha mãe referiu, a parte social foi claramente afetada, porque as pessoas não convivendo também surge, infelizmente, outras coisas, como o isolamento, e, portanto, é evidentemente que isto mexe com todos nós, e mexeu com todos nós, mas também, e claro que falando aqui de uma parte mais económica, não havendo feiras e certames para expor e também providenciar aqui algumas vendas, nasce também aqui outra oportunidade, e aqui a parte do digital também vem aqui, não digo colmatar totalmente, mas vem aqui também permitir a colocação desse tipo de produtos através de canais digitais, internet, e claramente que as pessoas também não podendo sair, também de certa forma, algumas delas pelo menos, continuaram a adquirir alguns produtos através desses canais, mas é incomparável face àquilo que era o normal, não é? Muito bem. Na sequência ainda deste isolamento, desta situação, naturalmente o papel que vocês tiveram e até antes disto foi alterou-se completamente no que toca ao papel, à participação lá na festa, não é? Claro. É feito tudo de outra maneira, não é? Claro, desde logo, aliás, não voltou a haver, aliás, este ano até fizeram, por acaso não voltou a haver festa, mas o charolo, por exemplo, este ano foi entregue porta a porta, com encomendas por telefone, entregaram porta a porta, mas não tem o mesmo significado, não tem a mesma... Já não houve nem arremate, não é? Aquilo foi uma encomenda de roscas. O arremate é o leilão, portanto, não houve leilão. Não houve leilão. Leilão conjunto. Exatamente, houve simplesmente, claro, não houve nada. Houve uma entrega porta a porta. Exatamente, a quem quisesse encomendar, portanto, houve ali um número facultado, as pessoas encomendaram uma, duas, três, uma doce, uma salgada, e foram entregues. Só havia doce. Este ano só havia doce. Só havia doce. Também isso alterou, então? Sim, alterou mesmo no sentido do fabrico, alterou. Pronto, o fabrico que antes era doce e salgado, este ano foi só doce. Foi só para guardar a tradição, sim. Para manter a tradição. Muito bem. Finalmente, tem alguma coisa a acrescentar àquilo que foi dito sobre tudo isto? Não, de certa forma não. Agradecer apenas em meu nome, em nome da minha mãe, a oportunidade para estarmos aqui também a partilhar um bocadinho da nossa experiência, da nossa tradição e falar um pouco também da nossa freguesia, que é Pinela, eu recordo, localizada no concelho de Bragança, no nordeste de Portugal.